E aí, família, vamos lá? Está na hora do estado de emergência. Por quê? O Japão vai estender o estado de emergência para mais 3 estados aqui no Japão. O governo japonês deve declarar estado de emergência em mais 3 prefeituras na sexta-feira, caso hoje. Um movimento surpreendente que ocorre à medida que infecções continuam aumentando antes das Olimpíadas de Tóquio nesse verão. Presta atenção agora, hein? Você de Hokkaido, Okayama e Hiroshima ficarão sob restrições mais duras até a partir de domingo e vai até o dia 31 de maio, disse Yasutoshi Nishimura, ministro responsável pela resposta ao coronavírus, além das outras prefeituras, incluindo Tóquio e Osaka. O primeiro-ministro Yoshihide Suga deve oficializar a decisão em uma reunião da Força-Tarefa à noite, antes de dar uma entrevista coletiva. O governo havia inicialmente planejado colocar Okayama e Hiroshima sob um estado de quase emergência. E Hokkaido já estava em vigor do estado de quase emergência, mas mudou de ideia, no caso assim, por causa do painel de especialistas. Então, Hokkaido já está no quase emergência, né? E Okayama e Hiroshima iam entrar no estado de quase emergência, mas não. Já vai os dois já vão direto para o estado de emergência e Hokkaido vai pular de quase emergência para o estado de emergência. Houve discussões sobre a necessidade de implementar medidas fortes por completo, disse o secretário-chefe do gabinete, Katsunobu Kato, em entrevista coletiva. Nas prefeituras, colocadas em estado de emergência, os restaurantes estão sendo instruídos a não servirem bebidas alcoólicas e a fecharem às 20 horas. As lojas de departamento e outras grandes instalações comerciais também estão sendo informadas para fechar temporariamente ou fechar mais cedo. Isso varia de estado para estado, dependendo do governo local, tá? E a participação em shows e eventos esportivos foi limitada a 5.000 pessoas ou 50% da capacidade do local. Os casos de coronavírus aumentaram em todo o país nas últimas semanas, com o número diário de novas infecções chegando a 6.000 pelo terceiro dia consecutivo, na quinta-feira. A principal ilha de Hokkaido ao norte registrou um recorde de 712 casos, enquanto Hiroshima, no oeste do Japão, relatou 213 casos e Okayama 171. Já deu para vocês terem ideia o resultado do Golden Week, tá? Então você vê que ninguém respeitou o Golden Week, entre aspas, tá? Infelizmente. Será difícil melhorar a situação a menos que tomemos as medidas mais fortes possíveis, disse Satoshi Kamayachi, membro do Conselho Executivo da Associação Médica do Japão, que faz parte do painel de especialistas. Surgiram relatos de pacientes com coronavírus morrendo em casa enquanto os hospitais lutavam para liberar leitos, já que a disseminação de variantes altamente contagiosas do vírus e o lento lançamento das vacinas agravaram a situação. O Japão tem a pior taxa de vacinação entre os membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tendo administrado pelo menos uma injeção em apenas 3% de sua população de 126 milhões de pessoas. As pessoas nas ruas reagiram à decisão de expandir o estado de emergência com uma mistura de resignação por viver sob restrições mais duras e raiva pela falta de urgência do governo, visto que as infecções continuaram a aumentar durante os feriados do Golden Week. Porque não houve respeito. Eu falo isso por quê, tá? Eu não vou falar nem dos japoneses nesse ponto, eu vou falar dos brasileiros que moram aqui no Japão. Muitas pessoas estavam fazendo churrasco, fizeram churrasco e postavam no TikTok. Então, mostrava as aglomerações das pessoas. E aí? Eu falo isso porque minha esposa acompanha muito o TikTok. E ela via essas coisas, ela me mostrava. Olha só o que está acontecendo. Eu falei, vou fazer o quê, né? Aí então ela me relatava, ela me mostrava esse tipo de coisa. Então você vê que as pessoas não estavam respeitando o estado de emergência. Isso é só o exemplo dos brasileiros, tá? Sem contar os japoneses. Por que eu falo sem contar os japoneses? Porque tem japonês que extrapola também, tá?
como eu já havia falado em outros vídeos, teve uma vez que eu estava voltando do Cosco, do lado do rio, né? Um monte de carro fazendo churrasco na beira do rio. Claro que aí muita gente pode falar, sim, é o ar livre, beleza, mas é aquela velha história. É o ar livre, tá? Mas se não tem distanciamento social, não resolve. Por que eu falo isso? Você tem a churrasqueira ali, aglomera todo mundo em volta da churrasqueira, um falando na frente do outro sem máscara. E aí? Resolve? Mesmo estando ao ar livre? Não resolve. Eles estão sempre atrás da curva, observou Shigeru Ogura, um aposentado de 74 anos que estava dando um passeio perto da cúpula da bomba de Hiroshima. O governo também deve expandir a quase emergência que cobre atualmente 8 prefeituras para as 3 outras. Então, Guma, Ishikawa e Kumamoto no domingo vão entrar no estado de quase emergência. Tá? Então, brasileiros de Guma, prestem atenção. A partir de domingo até 13 de junho. Isso é, quase emergência, tá? Suga declarou o estado de emergência, o terceiro desde o início da pandemia em Tóquio, Osaka, Kyoto, Hyogo, em 25 de abril a 11 de maio, acrescentando posteriormente Aichi e Fukuoka desde quarta-feira e estendendo até 31 de maio. Esses daí são estado de emergência mesmo. Tá? Porque aqui no Japão ficou uma confusão. Eles colocam quase emergência para um, estado de emergência para outro, né? Mas na prática ali a coisa está complicada. A quase emergência permite que governadores identifiquem os municípios com medidas, incluindo dizer que restaurantes para fechar mais cedo com multas de até 200 mil ienes. Por isso que eu coloquei o nome dessa lei, descrevi, eu não leu o palco meu. Porque a partir do estado de quase emergência já pode multar, tá? Por descumprimento. Enquanto o estado de emergência cobre as prefeituras inteiras e acarreta a multa de 300 mil ienes. Tá? Então você vê que o estado de emergência não tem chora me dói, é 300 mil ienes de multa e é o estado inteiro. O quase emergência não. O quase emergência, o governador local, ele dita as regras, então ele vai ditar o que fazer no caso de estabelecimentos, se ele vai criar medidas novas em relação às padrões do governo central japonês e quais cidades vão entrar. Não são todas as cidades do estado. Por isso que eu falo, pessoal de Guma, fique atento. Tá? Eu falo isso porque Guma tem um grande número de brasileiros. Ishikawa, Kumamoto também vai entrar no estado de quase emergência. Tá? E voltando lá para cima, Hokkaido, Okayama e Hiroshima vão entrar no estado de emergência. Tá? Então, a partir de domingo até o dia 31 de maio. Tá certo? No caso do estado de emergência. E no caso de quase emergência, ele vai para... Onde que está aqui? 13 de junho. Tá certo? Então, já fique ciente da caca que está dando no Japão. Então, por isso que eu falo, tome cuidado com determinadas ofertas, tá? Porque nem tudo que reluz é ouro, tá certo? Então, ponderação. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.